Bom, nós vamos dar início à nossa sessão clínica da Residência Médica em Obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje, como tema, nós escolhemos um tema assim, de extrema importância na obstetrícia atual, né? E que suscita várias discussões. E, para apresentar esse tema, nós convidamos o professor Renato Sá, que é professor associado, dentre outras coisas, professor associado em obstetrícia da Universidade Federal Fluminense, é pesquisador em saúde pública do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, e é chefe da obstetrícia da perinatal da Rede DOR São Luís. Tá? Então, Renato, você pode ficar à vontade já para compartilhar sua apresentação. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Jair, Cristos, ao professor Nilson pelo convite. É para mim um grande prazer voltar sempre à maternidade escola. Já fui à minha casa um dia, mas nunca cortei de fato o cordão umbilical e me sinto muito honrado em participar dessas reuniões, em especial com os residentes. Muito obrigado pelo convite. Eu vou começar bem do começo, para a gente encadear um raciocínio, que eu acho que isso é a parte mais importante. Primeiro, nós temos que partir de um problema e nós estamos buscando resolver esse problema. A questão é que, entre o problema e a solução, a gente precisa lançar mão de alguma tecnologia que nos ajude nessa solução. Quando a gente fala de tecnologia, obviamente que vem à cabeça alguma coisa computadorizada, mas não necessariamente é uma tecnologia de informática ou uma tecnologia eletrônica, mas nesse caso a gente está até falando um pouco disso. E aí, vamos considerar, por exemplo, que eu quisesse identificar um grupo de um terrorista em meio de um grupo, né, no meio de uma população. Eu poderia, por exemplo, lançar mão desses reconhecedores faciais que a gente tem, que você consegue muito bem, a partir de parâmetros morfológicos da face do indivíduo, identificar mesmo que seja no meio de uma população. Mas percebam vocês que uma tecnologia dessas que parece tão promissora, se nós considerarmos um grupo como esse, essa tecnologia ela perde completamente o sentido. Portanto, entre o problema e a sua resolução e a tecnologia que você vai demandar, isso vai depender, obviamente, do contexto em que você está se colocando, porque não é necessariamente uma tecnologia que serve para uma determinada função ou para uma determinada população que ela, de fato, vai servir como uma resolução para todos os problemas. Portanto, saindo daí, indo para o nosso caso mais específico, eu tenho uma gestante, né, uma paciente ou uma gestante em que eu quero testar uma determinada condição particular. E, basicamente, essa ferramenta vai nos levar a fazer o diagnóstico dessa condição particular. Isso vai depender, para que nós consigamos montar o diagnóstico, isso vai depender, obviamente, da história, da observação clínica e de testes laboratoriais que nos ajudem a fechar esse processo, e o exame de imagem também nos ajudaria a fechar todo esse contexto. A partir de evidências que nós vamos obtendo em cada uma dessas observações, nós vamos chegar a uma probabilidade de que, de fato, aquela pessoa tenha uma determinada condição que nós estamos considerando. Mas aí a dúvida que fica é o seguinte: quando que vale a pena você lançar mão de um determinado
de uma associação de testes ou de um determinado teste especificamente para chegar a uma solução. Isso vai valer a pena quando o teste ou o conjunto de testes que você utilizar, ele mudar a conduta ou ele estabelecer um prognóstico. Não fosse assim, você não precisaria lançar mão dessa determinada tecnologia. E um ponto interessante é você saber o grau de certeza em que essa tecnologia que você está lançando mão vai te ajudar a definir o risco, benefício de um determinado tratamento que você está propondo. Então, o racional do teste de um teste diagnóstico é, no caso aí da gestante, você considerar grupos específicos. Um determinado grupo específico são as gestantes de baixo risco, você não precisaria fazer nenhum teste. Um grupo de alto risco, você deveria fazer algum teste. E o risco intermediário seria, então, aquele grupo que mais se beneficiaria para um determinado teste de diagnóstico. Porque quando você considera que o dano causado ao sujeito que se submete ao procedimento e não precisa, se equivale ao dano de não usar naquele que precisa. Isso vai fazer com que a gente consiga prever uma ação, ou seja, você identificar se um teste é útil quando ele, de fato, move essa paciente, aí no caso a gestante, em direção a um lado ou ao outro lado. Se esse teste que você está propondo não for capaz de mudar a posição, você deve considerar se vale a pena fazer ou não. Portanto, o teste diagnóstico do qual nós estamos discutindo, ele precisa estar habilitado a exatamente fazer esse movimento, a mudar de um risco intermediário para um alto risco ou para um baixo risco. Isso vai depender também do risco pré-teste, né? Se a gente tem alguma evidência muito forte antes do teste que a gente está submetendo, pode ser que o risco pré-teste já seja tão alto que a tecnologia que você está usando não sirva para modificá-lo. E do poder discriminatório desse teste. Óbvio que o poder discriminatório a gente entra aí numa outra seara que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Então, quando você tem um paciente para chegar ao diagnóstico de uma determinada condição, você pode simplesmente deixar que isso aconteça, e isso vai ser um achado clínico, ou você pode programar o rastreamento para identificar na população quais são as pessoas de risco. Quando você dispõe de uma determinada tecnologia, não é muito ético que você deixe essa condição que você está buscando aparecer como uma surpresa. O ideal é que você consiga rastrear, identificar esse problema para que você, no limite da ética, consiga fazer com que essa pessoa tenha as informações necessárias. E aí entra nesse contexto todo o processo de rastreamento. É todo o processo que a gente vem buscando para identificar nessas populações aqueles grupos que são grupos de fato de maior ou menor risco. É óbvio que tem um problema, né? Quando você está lidando com doenças muito pouco comuns, você tem um baixo risco pré-teste e você vai precisar de uma alta sensibilidade para que você consiga identificar os grupos de risco na população. E aí, quando você está considerando, por exemplo, as aneuploidias, você vai precisar, para que você faça um rastreamento adequado, vamos considerar aí, por exemplo, a trissomia do 21, que ela tem um risco relativamente baixo, né, em torno de 1 para 1.400,
você vai precisar de um teste que tenha uma sensibilidade relativamente alta, exatamente para identificar nessa população o que você vem buscando. E é essa toda a história, toda a trajetória, por isso que vem essa trajetória, né? Vocês, eu estou falando para residentes, estão todos bem mais novos, eles não acompanharam o que a gente acompanhou ao longo do tempo, né? Inicialmente, nós tínhamos aí a idade materna como um grande marcador para detectar a trissomia do 21, depois entrou a alfa-fetoproteína, depois os marcadores quádruplos, que eram feitos no segundo trimestre, e todos eles buscando, obviamente, uma sensibilidade mais alta, até que você tivesse os testes de primeiro trimestre e os testes integrados aí do primeiro trimestre, que alcançaram uma sensibilidade bastante grande. Por que a importância disso? Por que buscar um teste que tenha uma sensibilidade grande? Exatamente pelo que eu acabei de falar para vocês, porque a prevalência da síndrome de Down na população é baixa e só vou identificar se esse teste for, de fato, um teste mais alto. Então, só recordando aí, eu sei que vocês têm isso bem na cabeça, né? A sensibilidade é a proporção de indivíduos com uma condição que testam positivo. E ele é diferente da especificidade, que é a proporção de indivíduos sem a condição que testam negativo. Então, sensibilidade, eu pego um grupo que tem aquela determinada condição e vejo quantos foram positivos, e a especificidade, eu pego um grupo que não tem a condição e vejo os que testaram negativo. A importância disso é que um teste com uma boa sensibilidade, ela vai identificar naquele grupo todos os que apresentam a condição. E assim, os que testarem negativo não apresentam a determinada condição. Então, um teste de sensibilidade boa, ele serve para tirar do grupo aquela pessoa que testou negativo. É diferente do teste com alta especificidade e que ele vai identificar aqueles que não apresentam uma condição. Então, assim, aqueles que testaram positivo apresentarão a condição, ou seja, um teste com uma boa especificidade, ele vai servir para incluir naquela determinada população. E por isso que eu botei esse porquinho aí para um focinho rodando, exatamente para só vocês usarem aí para gravar como SNAUT, exatamente o SN de sensibilidade e o SP de especificidade. Então, SPIN e SNAUT, porque a sensibilidade serve para retirar do grupo e a especificidade serve para incluir no grupo. Bom, é interessante que a interpretação dos testes, elas vão depender não só necessariamente da condição, mas qual a probabilidade que existe nessa população em que isso vá mudar a condição. E o que a gente usa para isso é o likelihood ratio, ou a razão de verossimilhança, que é a tradução para likelihood ratio. Em resumo, o que a gente está querendo é ver a chance pré-teste multiplicar pela razão de verossimilhança e você vai ter, então, a chance pós-teste. Isso é bastante útil exatamente quando nós estamos tentando identificar populações em que a grande maioria delas pode não ser suscetível a um determinado problema. Então, quando ele tem um likelihood ratio maior do que 1, ele vai separar melhor os sujeitos com e sem a condição. E é isso, então, que vem se buscando ao longo do tempo, e esse é todo racional. Eu levei esse tempo todo para explicar para vocês só qual é o racional de você usar um teste de rastreamento para síndrome de Down ou para aneuploidias. E aí foi tudo que foi sendo pensado ao longo desses anos, né? Incorporação dos testes laboratoriais,
os exames da translucência nucal, os testes sequenciais, depois o teste combinado, depois o teste integrado, e cada um deles aí com uma determinada característica específica para que a gente consiga, então, usar da melhor maneira possível as ferramentas que estão disponíveis para nós. E foi exatamente por isso que eu comecei mostrando aquela questão ali do identificador de face, porque a gente tem que saber se na população que nós estamos estudando, nas condições que nós estamos estudando, qual é o melhor teste, independente de ser o teste que está mais na moda. É essa a grande questão. Infelizmente, a gente, na medicina, tem uma tendência a querer usar o que está mais na moda e não necessariamente o que foi melhor para aquela paciente ou para aquela população que a gente está estudando. E aí, a gente saiu da década de 70, quando você identificava só pela idade, e hoje a gente tem aí uma quantidade grande de possibilidades, e a expectativa é que cada vez mais a gente tenha mais condições de identificar de uma forma mais direta e menos invasiva o que tem esses marcadores. Então, foi nessa linha de pensamento que partiu aí dessa publicação de 1995, né, a possibilidade de você identificar o DNA do feto na circulação da mãe, e esses conhecimentos, né, produzidos aí na década de 90 é que fizeram a gente chegar, então, ao NIPT, ou como o pessoal da Fetal Foundation prefere, pesquisa do DNA fetal livre no sangue materno. É uma denominação muito mais apropriada do que NIPT, porque Non-Invasive Prenatal Test não é necessariamente o que a gente está fazendo. Então, o que a gente vai buscar é identificar fragmentos do DNA fetal que passam para a circulação materna. E esses fragmentos, então, eles passam por todo um ciclo de processamento, exatamente para que a gente consiga aí identificar esses marcadores, né? Então, o histórico dos testes, né? Então, o primeiro relato da presença do DNA fetal livre, que é aquele que eu mostrei para vocês ali em 97. Depois se descobriu que ele é rapidamente eliminado da circulação materna após o parto, que seria muito importante, porque antes se fazia uma pesquisa com hemácias fetais no sangue materno. Essas hemácias fetais elas poderiam sobreviver por um tempo maior. Então, isso aqui foi muito importante na tomada de entendimento e conceituação. Então, o primeiro relato da presença de RNA fetal livre no sangue materno em 2000, e o diagnóstico pré-natal do fator RH por análise molecular, e também no final do século passado. Bem, o DNA fetal ele vai corresponder aí a 3 a 6% do DNA fetal livre na circulação materna. Você começa a identificar a partir de 4 semanas. Em torno de 7 semanas, você já tem aí em torno de 16 genomas fetais por ml. O pico da concentração ele chega ali por volta de 8 semanas. E em torno do terceiro trimestre, você tem aí em torno de 80 genomas fetais por ml do sangue materno. E 2 horas depois do parto, você já não tem mais nada. Então, esse é o racional para o uso do NIPT, né? Considerando aí cada um desses pontos, dependendo do que você exatamente quer identificar. E como é feita essa análise, né? Essa análise ela é feita, então, pareando os fragmentos do DNA fetal, e você vai ver que naquela condição
em que você está buscando especificamente, aqui no caso a trissomia do 21, a gente tem, então, uma contagem anormal, que é o que a gente está mostrando aí nessa sequência de animação, exatamente em que você teria uma quantidade esperada quando você compara com um determinado cromossomo, e aí quando você observa uma quantidade acima daquilo que você estava esperando, você levanta, então, a suspeita de que você possa ter a alteração observada. E uma questão bastante importante é que o percentual da fração fetal, ela vai fazer, obviamente, toda a diferença. Como a gente está fazendo comparação de número, de quantidades, quanto maior a quantidade disponível, mais nítido fica para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Então, frações fetais abaixo de 4%, elas mostram que a confiabilidade daquele teste não foi boa. E por isso houve uma época que alguns testes estavam se apresentando sem a fração fetal, o que era muito ruim, porque você não conseguia fazer uma interpretação adequada do resultado. Então, aqui mais uma vez, mostrando para vocês, né, como você faz o sequenciamento a partir de cada grupo que você está tentando estudar e como que você identifica aí naquele grupo em que você teve, então, um aumento do volume esperado para uma determinada alteração, aqui no caso considerando a trissomia do 21. Então, quando a gente pensava no rastreamento para a trissomia do 21, lá na década de 60, 70, era baseado especificamente na idade materna, e a taxa de detecção era em torno de 30%. Com a bioquímica, isso subiu para em torno de 70%, com os testes combinados em torno de 90%, e os testes combinados mais ampliados, eles chegaram aí a 97%. É óbvio que isso, em mãos mais experientes, quando você coloca isso na população como um todo, você não consegue chegar a esse número, mas o DNA fetal livre, ele chega aí a 99%. Se nós tomarmos aí numa população em que você teria 100 mil gestações, em que a nossa expectativa era de encontrar aí 200 trissomias do 21, o DNA fetal livre ele seria capaz de identificar aí 198, enquanto que a idade materna identificaria apenas 60. Isso variando, obviamente, com a taxa de falso positivo. Percebam que a proporção que a gente melhorou o resultado, vocês observam que a taxa de falso positivo também caiu, o que é bastante importante, uma vez que a gente está considerando que o teste de diagnóstico é um teste invasivo e que, dúvidas à parte, ele representa, de alguma forma, um risco aumentado para uma determinada gravidez. Então, o DNA fetal livre no sangue materno, com essa taxa de detecção de 99% e com um valor, uma taxa de falso positivo de 0,8, ela acaba tendo uma razão de verossemelhança, uma Lockwood Ratio, para os casos positivos, multiplicado por 1.238, e para os casos negativos, multiplicado por 100. O que a gente quer dizer com isso? Se uma mulher tinha um risco basal, aqui, só tomando como exemplo, em torno de 1 para 100, e o teste deu positivo, então a gente vai aí para um risco de 1 para 1.800. Isso, enquanto se ele for negativo, a gente vai para um risco de 1 para 10.000, o que faz uma boa forma de discriminação. Bem, caracteristicamente, aí, até por uma questão de definição, a gente precisaria que um bom teste de rastreamento fosse um teste que tivesse uma boa taxa de detecção, e, de fato, o DNA fetal livre no sangue materno tem,
uma baixa taxa de falso positivo, e também tem 0,08, e um custo, no entanto, ele não tem um baixo custo, e ele, embora seja pouco invasivo, em torno de 4% da população que você estuda, o resultado ele não é conclusivo. Então, seriam aí os 2 pontos contra. E, por isso, eu volto àqueles conceitos iniciais que eu havia falado. Não adianta fazer um teste simplesmente porque ele está na moda. Se você não souber como você sai dessa armadilha aqui, você fez a gestante gastar ali, vamos supor, aí 2 a 3 mil reais, e aí vem um resultado desse. O que você faz a partir daqui? Por isso que é importante que você tenha um conceito mais amplo e não fique especificamente preso ao resultado que vem do laboratório. Então, quando você considera o que as sociedades falam, né, você tem aí, né, nesse guideline da sociedade canadense, que ela resume bem o pensamento geral, embora seja de 2013. Então, o teste pré-natal não invasivo utilizado, ele para testar a trissomia do 21, do 13 e do 18, ele deve ser uma opção disponível para as mulheres de maior risco, ao invés de ir direto para a amniocentese. Tem outras coisas que a gente pode discutir um pouco mais para frente, o porquê disso. O aconselhamento pré-teste dessas mulheres deve incluir uma discussão das limitações do teste pré-natal não invasivo, exatamente aqueles que eu falei. Você tem que deixar claro quais são os limitantes até a possibilidade de não se chegar ao diagnóstico. Isso aqui é extremamente importante que esse guideline coloque. Que nenhuma decisão obstétrica irrevogável, aqui no caso, como é no Canadá, eles estão falando especificamente da interrupção da gravidez, deve ser tomada em gestações com resultado de teste pré-natal não invasivo positivo, sem que você confirme esse teste de diagnóstico. Embora o teste de DNA fetal livre no sangue materno pareça muito promissor como um teste de rastreamento de síndrome de Down e de outras alterações, os estudos em gestações de risco médio e uma redução significativa do custo da tecnologia são necessários antes que a gente possa substituir a triagem materna atual utilizando marcadores bioquímicos séricos com ou sem ultrassom da translucência nucal fetal. Então, isso volta naquele slide que eu mostrei ali para vocês. É um bom teste, uma boa sensibilidade, com uma baixa taxa de falso positivo, porém ainda tem aí um custo alto e por isso a gente tem que pensar exatamente quem se aplica a fazer isso. Então, você tem aí alguns algoritmos propostos, né? Então, esse algoritmo aqui proposto pelo American College, ele coloca o seguinte: primeiro você tem que saber qual é o desejo dessa gestante. Se ela não deseja nenhuma informação, nesse conceito deles, eles acham que você não deve fazer nada. Se ela deseja informação, mas não quer risco para a gestação, você faria o rastreamento bioquímico ou o DNA fetal livre, dependendo aí da condição que você está imaginando. Ou se ela deseja saber com precisão, ela vai direto para uma amniocentese, uma biópsia de fio corporeal. Tem um grupo de americanos que pensa exatamente dessa forma. É uma forma bastante pragmática de se pensar, mas é uma forma a ser respeitada, porque se você, de fato, quer saber 100%, vou dar um exemplo meu em casa mesmo, a minha mulher, ela não queria fazer nenhum teste de rastreamento, ela quis partir direto para uma amniocentese, porque ela queria saber com precisão, independente do que tivesse sido avaliado antes. E aí a gente tem toda uma forma de raciocinar qual é a melhor maneira de você incluir o NIPT exatamente dentro desse conceito todo que eu passei para vocês. Não é partir diretamente para fazer para todos, se isso for a sua realidade, como, por exemplo, a gente discute com um amigo nosso
lá da Austrália, o Fabrício, que vocês conhecem, já falou aí com vocês. Na Austrália é uma realidade. Isso é oferecido como primeira linha de rastreamento do teste combinado. Então, você parte, óbvio, para a análise. Mas você pode fazer o segmento de uma forma dependente, né? Porque a gente usa contingenciado, né? Por uma tradução do contingente do inglês, mas a melhor forma de traduzir é como rastreamento dependente. Você vai depender do que você está encontrando num determinado momento, né, considerando um risco pré-teste, para ver qual é o melhor teste para ser proposto. Né? Então, quando você pensa em uma primeira linha de rastreamento para todo mundo, você, obviamente, que vai usar o teste do DNA fetal livre de uma forma mais ampliada. Mas se você estiver fazendo com a primeira linha um teste combinado, aí você vai graduar esse risco. Você pode considerar aí um risco maior do que 1/100 como um alto risco, e isso levaria direto a um teste invasivo. Aí a gente volta àquele slide anterior, na dependência se a mulher quer de fato saber ou se ela simplesmente quer uma informação a mais. Porque se ela quiser uma informação a mais, pode ser que o teste invasivo ela não aceite. Quando você está ali exatamente naquele miolo que eu mostrei para vocês do risco intermediário, em que você precisa de um teste que tenha uma boa sensibilidade, uma baixa taxa de falso positivo, exatamente para jogar essa mulher para um lado ou para o outro. São aqueles slides que eu mostrei bem no começo para vocês, para ver se ela vai virar uma paciente de baixo risco, que varia só para o segmento, ou se ela cairia num grupo de alto risco, que iria, então, para fazer os testes invasivos. Então, quando você tem um risco maior do que 1/2.500, ou seja, você cairia naquela faixa ali abaixo do baixo risco, você poderia propor para esse grupo o DNA fetal livre, e lembrando aí que você pode ter 4% de perda. Se você tiver esse 4% de perda, você vai considerar o risco do teste integrado como maior do que 1/100 para fazer a biópsia de vilo corial. E se não, se você de fato o DNA fetal livre não houve perda, mas foi encontrado aí como de alto risco, você faria a biópsia de vilo. E se não, como vocês viram, quando o teste é negativo, ele tem aí um grande poder para rollout, ou seja, para tirar essa paciente do grupo de risco. E aí ela passaria, então, para o aconselhamento. Ou você poderia fazer uma divisão mais ajustada, partindo aí de um risco direto de 1/10, indo direto para a biópsia de vilo corial e considerando o DNA fetal livre de uma forma mais alargada, até porque para que a gente consiga adequar os custos a essa população. Vejam vocês, quando você está pensando aqui em custos, faz muita diferença quando você pensa em saúde pública. Percebam vocês que quando você faz uma análise baseada somente nos testes combinados, né, com uma taxa de detecção em torno de 81%, o custo por síndrome de Down diagnosticado, né, para prevenir cada um dos casos de síndrome de Down, variam aí de $220 mil a $190 mil, exatamente na dependência de você adequar a forma de utilizar. Percebam vocês que se vocês usarem o DNA fetal livre como um teste de rotina, vocês gastariam em torno aí de $770 mil para identificar um caso. Ao passo que se você faz
o teste contingenciado, traduzindo daquela forma melhor que eu falei para vocês, um teste dependente de resultados anteriores, esse custo ele vai caindo de maneira bastante significativa, chegando a uma maior viabilidade econômica quando a gente considera estudo populacional. Então, estou chegando aí para a parte final da nossa exposição. Então, o teste ganhou o nome de NIPT, por isso, Non-Invasive Prenatal Testing, e ele, obviamente, que ele é opcional, e ele pode ser feito aí a partir, por volta de 10 semanas, né, o melhor momento para fazer, e a ideia é exatamente identificar a fração livre do DNA fetal aí no sangue materno, e ele, obviamente, consegue, a partir disso também, identificar o sexo desse bebê. Então, numa amostra de sangue materno, a gente vai identificar aí uma pequena fração de DNA livre que está relacionado à parte fetal. A partir dessa amostra de sangue, então, você faz aquelas análises que a gente detalhou para vocês, em busca exatamente de uma determinada condição genética, que hoje ela vem se alargando um pouco, não só nas condições cromossomiais, mas também em condições outras, como, por exemplo, as microdeleções. Então, como a gente estava falando, ele identifica, em especial, todas essas principais síndromes cromossomiais e também as microdeleções, que é uma possibilidade, então, da gente alargar um pouco mais esse conhecimento e de explicar de uma maneira mais tranquila para essa gestante o que deve ser feito. Lembrar que o resultado ele pode diminuir o risco ou aumentar o risco para aquela determinada patologia. É isso que ele faz, nada mais além disso. É um teste de rastreamento. É um teste de rastreamento muito bom? Sim, é um teste de rastreamento muito bom, mas ele não serve para especificamente fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito por uma coleta, uma imunocentese, exatamente quando você identifica o alto risco dessa determinada condição que você está buscando. Então, quando você imagina o que você vai fazer com aquela paciente que chegou ao seu consultório buscando a informação, você sabe que o NIPT nada mais é do que uma das ferramentas para que a gente consiga identificar o risco, saindo especificamente da questão da idade e chegando com uma maior precisão a uma decisão sobre o que fazer em termos da busca. Então, como a gente vai decidir a respeito de cada uma dos testes que você tem, isso vai depender, obviamente, do quanto essa mulher quer saber a respeito do risco ou não. Se ela, de fato, ela quer algo que seja de muita certeza, aí a gente tem que partir direto para um procedimento invasivo. Se a gente está pensando num estudo populacional, o ideal, pelo que eu mostrei ali para vocês, em termos de custo, seria você fazer um teste dependente, ou, se preferir, um teste contingenciado, e usar o DNA fetal livre numa população muito bem marcada, e exatamente para identificar aqueles que têm, então, um maior risco para aquela determinada condição. Os testes de dosagem de determinadas substâncias, em especial o beta-HCG livre e o PAPI, eles ajudam, junto com o ultrassom, a fazer aí a primeira linha de rastreamento para a identificação do risco
dessa gestante, e a partir daí a gente faria, então, o teste a seguir na dependência do risco ter sido alto, ou baixo ou intermediário, na dependência do que vocês aconselharam para essa gestante. Naquele grupo do alto risco, a gente já falou para vocês que o ideal era partir direto para um teste de diagnóstico, e é isso, então, que vem mostrando aqui o tanto que você busca e qual a sua possibilidade de identificar, dependendo do ponto de corte que você usar. Até isso você pode ajustar para que você consiga, numa determinada população, usar de uma maneira mais alargada ou mais restrita o DNA fetal livre, ou os testes invasivos, usando, obviamente, um menor grupo possível para ser submetido ao risco. E, obviamente, que a gente sabendo que o uso mais ajustado, mais contingenciado, mais dependente do NIPT, faz com que a gente consiga, então, adequar melhor essa linha na dependência aí do ponto que vocês vão fazer do corte, né? Você pode usar essa primeira linha de corte com um risco de 1:100, ou vocês podem usar uma primeira linha de corte com um risco de 1:10, sabendo aí que a forma como que vocês deslocam cada um desses riscos aumenta ou diminui a chance de detecção e a possibilidade de fazer mais testes, fazer mais ou menos, testes invasivos. Então, as mensagens finais são exatamente de que a gente ainda acha que o ultrassom ele tem um papel importante como uma primeira linha de rastreamento, e talvez os testes bioquímicos naqueles locais em que tem a disponibilidade de fazê-lo, para que você consiga fazer um bom algoritmo, e que lembrar que esses testes que a gente está usando, eles não são testes de diagnóstico, eles são testes de identificação de risco. E cada um desses testes que a gente for utilizando, a gente tem que fazer, obviamente, que um aconselhamento adequado, voltando aqui a falar para vocês da importância da fração fetal como um ponto a ser perseguido para que vocês tenham uma melhor qualidade de resolução deste diagnóstico. Então, é importante que a gente tenha aí em mente todas as opções. É um direito da mulher não fazer nenhum teste, é um direito da mulher fazer uma pequena parte do rastreamento, e é um direito da mulher querer fazer diretamente o teste diagnóstico. E é onde a gente entra nessa decisão. O nosso grande papel aí é aconselhar dentro da realidade em que se encontra aquela gestante, seja essa realidade uma realidade por ser uma questão populacional, um serviço público, por exemplo, a gente tem que pensar de uma forma mais voltada para a economia, para que o custo não seja tão grande, ou quando a gente pensa aí, nos casos individuais, a gente saber como a gente sai até das pequenas armadilhas que esses resultados podem nos causar. Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria fugir um pouquinho daquele lugar comum de detalhar o que é o NIPT e passar para vocês uma forma mais geral, exatamente porque eu acho que novos testes aparecerão, e mais importante do que a gente saber lidar com um teste é a gente saber como lida com esses testes como um todo. Eu acho que era isso, professor Nilson. Ok, Renato, obrigado pela sua exposição, bastante detalhada, profunda,
E é exatamente o que estávamos esperando, e realmente você trouxe um grande número de informações para a gente. Tá? Eu queria, inicialmente, então, primeiro abrir primeiro a sala, né? Se alguém tiver alguma dúvida, depois, pontualmente, alguns colegas podem fazer os comentários. Então, eu deixo aberto para a sala, os residentes, todo mundo pode fazer algum questionamento, alguma dúvida, e depois, então, a gente faz algumas ponderações ou tira algumas dúvidas. Vou abrir o áudio aqui de todo mundo, professor. Ok, então os residentes também podem participar. Inclusive, a gente combinou que os residentes iam perguntar primeiro, lembra? A gente parte daquele princípio, entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Exatamente. Estamos esperando as perguntas aí, não perdendo a oportunidade para o professor Renato. Pessoal, vamos lá, cadê? Não é possível que ninguém tenha dúvida. Jair, alguém colocou uma Sim. pergunta no chat, talvez possa começar por essa para ver se animam aí as dúvidas. Ana Rita é residente lá do Caxias d'Or, perguntando se existe outro além da alfa-fetoproteína, outro teste bioquímico além da alfa-fetoproteína. Na realidade, a alfa-fetoproteína só entrou aí exatamente como uma questão ilustrativa. A gente não usa mais alfa-fetoproteína. A gente usa hoje o teste de rastreamento bioquímico do primeiro trimestre, que é o beta-HCG livre, e o PAPA, né, proteína plasmática associada à gravidez. Elas que entram aí nessa primeira fase. Se você quiser alargar um pouco mais, você pode usar também o BLGF, que entra aí no algoritmo para fazer um cálculo maior de risco, inclusive, de pré-eclâmpsia no primeiro trimestre. Então, essa que é a ideia. A alfa-fetoproteína, ela, na realidade, ela entrou ali só como uma ilustração temporal. Estão perguntando se vai ficar disponível a gravação. Eu não tenho nenhuma objeção com isso, não, tá, Jair? Não sei se vocês têm alguma. Renato, Sidney, tudo bem? Esse residente aí está muitos anos. A R15, né? Sabe dizer se o SUS, ele... Eu não sei se no Instituto Fernandes Figueira, algum local, ele oferece o PAPA ou HCG, ou não? Porque totalmente voltado, né, para o objetivo da unidade, né? Sabe dizer, não? Sei, sim. E a resposta é não. Não, não oferece. Na realidade, acho que o Jair está participando, a Maternidade está participando também, a gente está fazendo aí um levantamento, chama-se SPREBRA. Eu não gostei desse nome, mas foi o nome que ele ganhou, que é uma avaliação da adequação do rastreamento do primeiro trimestre para a nossa população, até na tentativa de se buscar uma validação disso para a rede SUS. Então, eu acho que leva tempo, né? Essa é uma coisa que precisa ser construída, as pessoas precisam entender. Eu tentei, um tempo atrás, avaliar a questão dos custos da aplicação desse teste na rede pública, mas também não é uma análise tão simples, né? Porque a gente fica assim, o teste custa tanto, mas quando você pensa isso numa população, né? Estou falando até porque a gente discutiu com os economistas lá da BFF, eles consideram tudo, né? Não é simplesmente o preço
que você paga no kit. É a luva que você usou, a seringa, a agulha, o tempo do profissional que manipulou aquele exame. Então, tudo isso entra no custo. Porque quando a gente está falando aí numa população de 200 milhões de habitantes, né, você tem que pensar que uma agulha que custa, uma vacina que custa $1, se vender 200 milhões, são 200 milhões de dólares. Né? Então, faz sentido que sim, de fato precisa. E o que deixa a gente com pena é que esses estudos não são feitos por falta de financiamento. Esse estudo que eu estou conversando com vocês, ele não foi à frente por falta de financiamento, porque quem vai pagar esse estudo todo em termos de tanto detalhe para que a gente valide se vale a pena ou não fazer no SUS. Então, e aí a gente cai naquela outra ponta. A proporção que você faz uma escala grande, você diminui o preço. Então, passa a valer a pena. Isso tudo é coisa que precisa ser estudada. Né? É uma pena que caminho a gente tenha uma política de prevenção muito fraca. E a política de prevenção, quando a gente fala de Down, ela acaba sendo fraca porque as pessoas pensam na política de prevenção que é feita na Europa, nos Estados Unidos, que simplesmente é interromper a gravidez. Mas não é isso que a gente está falando. Quando você identifica um Down, a gente sabe que ele tem um alto risco, por exemplo, de uma cardiopatia congênita. E se esse Down nasce numa unidade que não tem nenhum recurso, ou que minimamente não passou por um rastreamento de cardiopatia durante a gravidez, você acaba sobrecarregando o sistema de saúde com um custo adicional ao outro. Então, se você tem, e faz todo sentido o rastreamento dentro do conceito do SUS, né? Se você tem ali numa unidade básica, você faz um rastreamento, identifica um bebê com Down, ele vai ter que ser encaminhado para uma maternidade escola, para Fernandes Figueiredo, locais em que podem receber esse bebê após o nascimento. É diferente de nascer numa maternidade de baixo risco, e aí você tem uma sequência de complicações. Um erro numa abordagem nesse período neonatal vai levar a consequências que essa criança vai carregar para a vida inteira. Então, quanto melhor for o potencial que essa criança chegar, melhor é para a nossa sociedade. É um conceito completamente diferente do conceito americano ou europeu, que é de interromper a gravidez. Para nós, é um planejamento, é um plano de cuidado para essa criança. Obrigado. Falei tão bonito que eu acho que vocês até votavam em mim para secretário de saúde, né? Renato, tem uma pergunta aqui sobre a gestação gemelar, NIPT na gestação gemelar. Acho que é interessante falar um pouquinho. É interessante. Sim, o NIPT ele é possível de ser feito em gestação gemelar. Isso era uma limitação no passado, não é mais hoje. Lembrem-se que as alterações cromossomiais nas gestações gemelares, embora elas possam até ter uma maior frequência do que nas gestações únicas, elas têm uma prevalência em números macro muito baixas. Então, a gente volta naqueles primeiros slidezinhos que eu mostrei lá. Quanto menor a prevalência, maior deveria ser a sensibilidade do teste. Então, existe efeito, mas ele não tem exatamente o mesmo desempenho do NIPT para a gestação única, exatamente por isso, pela prevalência ser mais baixa. Eu achei que alguém ia me perguntar sobre microdeleções, porque eu falei muito pouco, né? Então, a pergunta básica é se vale ou não pesquisar microdeleções. Pesquisar microdeleções, elas valem a pena, sim, no contexto de que algumas microdeleções, embora sejam... a gente tem a sensação de que elas sejam completamente raras. Vocês que estão aí na maternidade escola, que veem mola e datiforme toda hora, vocês, determinadas microdeleções, elas têm prevalência
maior do que a mola idatiforme. Então, vale a pena, sim, e às vezes é uma oportunidade de diagnóstico que você perde em não fazer, e você só vai descobrir que essa criança tinha algum tipo de alteração de microdeleção muito tardiamente, quando toda a parte de assistência está indo naquela outra linha que eu falei para vocês, do potencial de cada uma dessas crianças, ela perde um pouco o sentido se você fizer um diagnóstico muito tardio. Por isso, o custo em termos de NIPT não aumenta tanto para fazer a pesquisa das microdeleções, por isso eu acho que vale sim a pena fazer, muito embora vocês precisem saber aconselhar, né? Porque vai vir um alto risco com uma determinada microdeleção e você faz o que a partir dali. Ok. Tem mais alguém que quer fazer alguma outra pergunta? Bom. Jair, Cristos, querem fazer alguma? Então, deixa eu fazer considerações aqui. Primeiro, dar as boas-vindas aí, meu amigo Renato. Parabéns, professor, durante a apresentação. E aí eu vou fazer só um comentário aqui no que diz respeito aos custos, Renato. Eu gostaria que depois você complementasse, porque muitas vezes a gente vê isso, né? Como você mesmo disse para a gente, dos modismos, o paciente chega para a gente para fazer o morfo de primeiro com 12 semanas, mas muitas vezes, né? Com o NIPT na mão. Ele chega com aquele NIPT, olha, meu neném é normal. Aí você olha lá, o neném tem uma anicéfalo, e isso vai aparecer se não tiver nenhuma alteração genética, né, dos cromossomos associados ali. Muito bem. Então, aquele recurso que foi gasto com o NIPT, né, de R$2.000, R$3.000, ele poderia ter sido usado e postergado sido usado de forma racional um pouco mais para frente, quando essa paciente... A gente tem a paciente do SUS e a paciente privada, mas eu acho que a paciente privada ela deve ser subdividida ainda, porque a paciente do SUS é a do SUS, infelizmente, ela é muito humilde, ela não vai estar, não vai ter esse recurso, ela também, infelizmente, assim, não consegue muitas vezes entender o detalhe, o que vier está bom para ela, o que você fornecer está bom. A paciente que tem o seu plano de saúde ali, que o marido trabalha numa empresa, a gente vive muito isso lá no Caxias d'Or, né? A paciente, o marido trabalha numa empresa, ela tem um plano de menor valor e ela quer tudo direitinho para o neném dela. E quando você chega para ela e fala que tem uma TN aumentada, ela corre atrás para fazer o diagnóstico, muitas vezes gastando o que ela tem e o que ela não tem para fazer esse diagnóstico. Quer dizer, quando você está no consultório, na Zona Sul, a paciente, poxa, chegou para você com 10 semanas e gastou R$2.000, R$3.000, por mais que isso seja um valor importante, ela pôde disponibilizar. Mas em outras situações, se o colega trabalha na Baixada, em outros locais em que a paciente, por mais que tenha o seu plano de saúde, tem menos recursos, não é aconselhável fazer esse NIPT tão cedo, porque esse recurso ele pode ser utilizado, dependendo do que vier, para o diagnóstico definitivo. Uma outra situação é quando ela vem para você com o NIPT normal ali, com 10 semanas fez o NIPT, está normal, e ela vem para você e está com uma TN de 3. E aí, você vai acreditar que esse NIPT é normal e ela não tem essas síndromes? Beleza, mas ela não pode ter outras coisas e você não quer pesquisar isso? Ela não pode ter outras deleções menores e ela não quer pesquisar isso? E esse recurso foi dispendido? Assim, acho que duas coisas que o Renato bem disse. Primeiro, que o NIPT não é diagnóstico. Então, se a gente tem que pensar em diagnóstico, você tem que guardar esse recurso para o momento do diagnóstico. E o momento de ser realizado, por mais que com 10 semanas a gente consiga fazer e excluir, ótimo para quem pode. Mas em termos de saúde pública, em termos da realidade das operadoras de saúde, eu acho que isso deve ser medido para, se for o caso, partir para o diagnóstico no momento adequado. Renato. É perfeita a sua colocação, já é exatamente isso.
eu queria só aproveitar e fazer uma lembrança aqui, porque assim, a gente acaba colhendo na perinatal um número um pouco maior do que os outros serviços de NIPT, mas não foi uma, nem duas, nem três vezes que a paciente chegou para colher o NIPT em que o bebê estava morto. Então, uma coisa extremamente importante é, antes de colher, faz um ultrassom, dá uma olhada. Algumas malformações muito maiores, muito significativas, você já consegue diagnosticar ali por volta de 10 semanas, antes de sair colhendo. Esse foi o grande erro do NIPT, da entrada do NIPT no Brasil. Eles entraram via laboratórios e via geneticistas, que eles entendiam como um papelzinho, aqui, ó, o meu risco está aqui, ó, o atestado, né? E não é assim. Isso é por isso que eu levei aquele tempo todo detalhando no começo que isso tudo tem que fazer parte de um processo diagnóstico. O NIPT ele se encaixa muito bem naquele momento ali, em que é um risco intermediário e que você quer saber o que você vai fazer com aquela gestante. É baixo risco, não faço nada, é alto risco, faço invasivo. Esse é o local ideal para ela ser colocado, e como a gente não tem como abrir mão como o Jair colocou muito bem, da translucência nucal, porque a gente não avalia naquele momento a translucência nucal especificamente a medida da TN, a gente avalia malformações, outras no primeiro trimestre, o que acaba acontecendo é que o ideal mesmo é que ela fizesse esse NIPT dentro daquele processo de dependência. Né? Caiu no alto risco, você aconselha e vê o que é melhor para ela fazer. Acho que essa colocação do Jair foi muito importante. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Cristo está aí. Renato, muito bom te ver aqui. Obrigado pela excelente aula. Eu acho que foi muito interessante a forma que você apresentou, Renato. A gente está diante de residentes, médicos estão se formando, né, estão se especializando. Então, é muito importante ter esse conceito. A gente não pode ser simplesmente um solicitador de exame, sem a gente saber qual o papel desse exame, como que a gente vai interpretar esse resultado, o que esperar diante de cada situação. Não é simplesmente botar um algoritmo e seguir. Isso seria fácil. O médico não é isso. A gente tem que raciocinar, cada paciente a gente tem que avaliar de uma forma diferente e interpretar isso de uma forma diferente. Eu acho que tanto você como o Jair deixaram bem claro, né, que o NIPT não substitui o morfo de primeira, a gente pode ver outras malformações, pode fazer um NIPT normal, a gente vai fazer ultrassom, tem um anencéfalo aí, ou então uma situação, ou como você mesmo falou, um óbito fetal. Então, um exame não exclui o outro, isso é muito importante. E, Renato, eu não sei, talvez eu tenha entendido errado, num dos slides, acho que é o primeiro slide, quando você fala dos guidelines da Sociedade Canadense, ele fala para fazer um NIPT no alto risco, o paciente com maior risco, a gente pensaria logo no diagnóstico. A gente conversaria com a paciente sobre o diagnóstico, não é isso? Não, não sei se talvez eu não tenha sido muito claro, era para você fazer mais ou menos naquela população intermediária, ali, em que você não era, a visão deles é você não fazer como um teste universal, diferente da Austrália, por exemplo, né? A ideia era isso. Perfeito, obrigado mais uma vez, Renato. É um aspecto também importante nessa entrada, né, da divulgação do NIPT, né, é que as pacientes já chegam no consultório, né, já com essa ideia, eu preciso fazer, já tem essas informações, adquiro essas informações, e as informações são encaminhadas na internet através dos laboratórios, né? Então, quer dizer, a forma de se lidar, né, com esse teste, né, veio de uma forma realmente, como o Renato falou, não diretamente por aqueles que podem aconselhar a utilização do teste, né? Mais alguma outra pergunta? Bom, Renato, eu queria agradecer a excelente exposição que você fez, muito
muito importante a forma de abordagem para os residentes, né? E de aconselhamento, né? Praticamente um aconselhamento, e agradecer mais uma vez a sua presença aqui, tá, junto da gente, e convidar Renato, você quer fazer algum comentário final? Não, só agradecer a você, o Jair, o Cristo, amigos de longa data e de grandes desafios. Muito obrigado. Ok, então eu queria agradecer a todos presentes. Parabéns, Renato. Tchauzinho, até a próxima sessão, no mesmo horário, semana que vem. Tá? Um abraço, tchau, tchau.